certo, bem tranquilo. Eu que agradeço, Liz, é uma honra para mim, porque como eu já te falei nos bastidores, né, tu é uma referência para mim, uma colega que eu admiro muito. A doçura com que tu traz, assim como tu te posiciona na profissão, sabe? É uma referência para mim. Ah, Tem a minha obrigada. admiração. Obrigada. Boa noite, gente. Então, o tema da live, para quem está aqui, né? Não sei quem chegou a olhar a arte, né, o design, é o meu animal me escolheu, como uma afirmação, porque essa é uma afirmação que eu escutei muitas pessoas dizendo, né? Uma caixinha de perguntas que eu fiz no meu Instagram, onde perguntei qual foi a motivação por você ter adotado seu animal, o animal que você tem ou os animais que você tem. E a grande maioria respondeu, bom, na verdade, eles que me escolheram. Alguns contaram as histórias, né? Ah, ele estava na rua e eu simplesmente peguei, olhei, senti que ele tinha me escolhido. Outras pessoas falaram que alguém me deu de presente, me deram de presente e eu senti que era para eu ficar com ele, né? Então, assim, foram muitas histórias mesmo. E aí disse, não, Uhum. vamos falar sobre isso. E a Bianca tem uma história também, né, de ter muitos animais. E eu pensei, bom, acho que casa bem eu convidar ela, por você também ser sistêmica, né, assim, ter essa filosofia sistêmica. Então é isso, foi um dos motivos de eu ter também pensado na live, tá? E E eu amei peguei o algumas convite. perguntas para a gente poder ter um direcionamento para a live não ficar tão solta. Eu vou ficar, enquanto a Bianca responde, né, olhando aqui os comentários. Então, se vocês quiserem colocar alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Deixa eu fazer, então. Como primeira pergunta, Bianca, que eu coloquei aqui, é justamente o tema da live. Você Uhum. sentia que os animais, eles te escolhiam, né? Assim, tua primeira adoção, depois a segunda, né? Porque, para quem não sabe, ela já teve 20 animais na casa dela. Até hoje, né, Bianca? Você ainda tem, cuida deles. Então, conta um Sim. pouquinho, Hoje são assim, como 19. primeira pergunta seria isso, né? Você sentia que todos te escolhiam? Ou, um eu senti que escolheu, ou não, não teve isso. Conta um pouquinho da tua experiência. Tá. Então, na verdade, a gente conversou um pouquinho antes, né, a respeito. Eu Uhum, fui sentindo assim e cheguei à conclusão que não senti em nenhum momento que eu tivesse sido escolhida. uhum, Claro que, né, a gente não pode falar aqui excluir totalmente o ego. Em algum momento ou outro eu me senti, nossa, eu sou especial, esse animal gosta de estar perto de mim, gosta de ficar comigo. uhum, Mas a maioria deles, Liz, que eu lembro, assim, porque eu tenho essa relação com animais, de resgatar animais e de olhar para essa questão desde criança. Os mais recentes, assim, que eu lembro, né? Eram situações situações extremas de dor do animal, né? Então uhum, eu penso assim que ele nem estava em condição de escolher nada, ele estava numa necessidade. A maioria dos animais que eu tenho, hoje são 19, estavam em situações de grande necessidade. Então foi mais um movimento de olhar com compaixão mesmo, né? E tentar fazer o possível por aquele animal. Boa parte eu acabava adotando, né? E acabaram ficando comigo. Alguns eu doei, muitos eu doei também, encaminhei para adoção. Então, assim, honestamente, não sinto que fui escolhida, mas eu acredito, até fiz uma chamadinha uns minutinhos antes da nossa live, né, lá nos meus stories, fazendo um questionamento assim, será que nos escolhem ou será que tem uma força maior da vida que move as coisas inteligentemente, né, e que faz com que o animal certo chegue na família certa para que haja uma troca, né? Geralmente um aprendizado que, eu não sei se vai concordar comigo, eu acredito que a gente tem muito mais a aprender com eles do que eles conosco, né? E uma das uhum. explicações para isso, que a gente estuda e trabalha, né, e vivencia na formação em visão sistêmica, é que os animais não humanos, de outras espécies, eles nos precedem no planeta, né? Sim. Então, eles têm um histórico de aprendizado e uma maturidade espiritual muito à nossa frente, com raras exceções, né? Porque a gente não vai falar de religião aqui, mas segundo algumas crenças, alguns animais já foram humanos em outras vidas, né? Então, Uhum. com algumas exceções, né, a maioria faz parte de espécies animais que já estão no planeta há muito tempo. Então, eles têm, por isso que, né, abrindo um parênteses, na comunicação intuitiva, que talvez seja assunto para uma outra live, né, Uhum. eles trazem uma linguagem tão madura, tão profunda, objetiva e direta, né, que eu até faço questão de avisar para as pessoas antes de fazer comunicação como que é, assim, a fala deles geralmente é muito madura, e as pessoas se Uhum. surpreendem, né? Como que o meu gatinho é tão polido, tão culto, né? Porque é uma maturidade espiritual.
né? Deve acontecer muito contigo também, eles trazerem uma linguagem assim que nossa, né? A gente se sente até pequena, a gente percebe o quanto tem a aprender com eles. Então, eu não sinto que foi escolhida, e até eu penso assim, né? Um questionamento também que eu trago. Será que quando a gente diz que o animal nos escolheu, a gente não está se achando especial demais, se colocando numa postura especial demais? E que às vezes é uma postura até um pouco infantilizada, nossa, eu sou especial, né? Esse animal me amou, me escolheu para viver a vida dele. E às vezes isso pode fechar portas para que a gente aprenda com aquele animal o que é preciso aprender, né? Porque é praticamente impossível que a gente não aprenda nada, né? Por exemplo, a questão do espelhamento que a gente trabalha na visão sistêmica, né? Ok, vamos acreditar que o animal me escolheu, é uma história linda, maravilhosa, eu sou especial, o animal me escolheu. E aí, em determinado momento, na fase da vida dele, em algum, né? Uma situação, ele começa a desenvolver ansiedade. E aí eu observo que eu também tenho ansiedade. Então, tem algo para aprender ali. Então, se eu ficar nesse lugar de que sou especial, o animal me escolheu porque me ama, às vezes eu me fecho para olhar. Você se limita só nisso, né? Se limita naquela relação mais infantil, né? O animal me escolheu, é tudo lindo, maravilhoso, ponto final. Então, a gente acha que, às vezes, essa postura, essa crença, né, fecha portas para que a gente aprenda com eles e aprofunde essa relação que pode se tornar mais madura, né? Um dos pontos do nosso trabalho hoje é tentar tornar essa relação mais madura e mais consciente, né, entre humano e animal não humano. Ai, perfeito. Muito bom. Eu também, assim, concordo com muito assim, do que você falou. Eu percebo também isso, né? Da maturidade dos animais, a consciência deles, como você falou, ela precede, inclusive, a nossa aqui no planeta Terra. Né? Ele já tem essa experiência de vida, inclusive muito mais do que a gente, por essa precedência. Sim. E isso faz com que, sim, a gente observe essa maturidade em muitas das comunicações e também na observação. Assim, né? Quando a gente se conecta com os animais, às vezes até pelo olhar, o tanto que eles têm para nos transmitir, se a gente se permitir, se a gente não se fechar. Exato. Né? Eu também percebo isso. Até sem conhecimento. Oi? Desculpa, te cortei. Não, pode interromper. Até sem essa questão que tu traz da abertura, quando a gente se abre, né, para ver, até sem conhecimento veterinário, sistêmico, holístico, enfim, quando a gente se abre para ver, a gente observa até na postura do animal, em como ele se comporta, o quanto ele nos ensina. O animal, ele sempre busca o equilíbrio, né? Nunca o caos. Quando existe caos, é para buscar um equilíbrio. É para sinalizar que, olha, tá bem complicado aqui, vamos olhar para isso aqui, né? Vamos olhar para sinalizar alguma coisa mesmo. Realmente, eles tendem ao equilíbrio, à paz, né? A pacificação. E se eles estão meio doidinhos, né? Tem umas pessoas que falam assim, meu cachorro é pirado e não sei o quê. Será que da onde que vem essa loucura dele ou essa agitação dele? É importante a gente investigar. Então, é um convite que a gente faz aqui para vocês. A relação dos animais com a gente é de muito aprendizado, de troca, né? Sim. Porque às vezes a informação está até no campo familiar, né? Desculpa. É porque eu não vi que tu estava falando. Tu falou do campo familiar? Muitas vezes a informação daquele desequilíbrio está no campo familiar. O animal acessa e ele mostra, né? Não quer dizer que o problema veio dele. Meu animal é raivoso, é estressado, é ansioso. Muitas vezes a gente não percebe a relação. Que antes de ver no animal, eu não vi em mim. Né? Às vezes a informação está no campo familiar porque eu tenho alguma questão e eu só consigo ver quando eu olho para o animal e ele repete alguma questão, né? Sim, foi até uma das coisas que a gente tinha conversado antes, da ressonância, né? Que algumas pessoas falam assim, mas meu animal ele só sinaliza o que está acontecendo no meio para me mostrar alguma coisa. Às vezes ele tem questões dele também, que quando entra no nosso núcleo familiar, isso acaba reacendendo uma chama, digamos, né? Como você usou o exemplo da ansiedade. Então aquele animalzinho já é ansioso. Mas se ele entra no núcleo familiar que também tem ansiedade, isso é um gatilho para ele desenvolver até aquela ansiedade dele que era menor, digamos assim. Então vai se acentuando porque ele está no meio que também libera, né? Que faz com que isso se acentue. Então essa questão da ressonância é muito importante de ser falado também. Porque aí a gente vê, tipo, meu animal me escolheu. Pode ser que vocês dois tiveram uma afinidade energética ali
que quando se olharam, né, quando se escolheram, você também tomou a decisão de levar ele para casa. Então, quando vocês se escolheram, aí vocês podem, se quiser, né, cada tutor, fazer essa reflexão. O que será que me chamou a atenção daquele animal? Que afinidade energética eu tive com ele? Tem como a gente aprofundar nessas questões, né? Então, é importante a gente falar sobre isso, essa questão também de afinidade. O animal, em algum nível, se conectou com a gente, energeticamente falando, né? E geralmente é uma afinidade que no início ela é inconsciente, a gente demora a perceber, às vezes nunca percebe, né? Olha. E aí depois, com o tempo, muitas pessoas vão percebendo, né? Esse animal é tão parecido comigo, ele está se tornando tão parecido comigo, né? É ressonância. E aí, independente da questão física ou emocional, não adianta a gente ficar só no tratamento do sintoma, né? Tem que entender a causa, de onde veio. Isso é meu, isso é só do animal, porque talvez ele sofreu um trauma, né? Antes de ser adotado, por exemplo, ou após a adoção. Ou será que isso é uma questão minha que está refletindo nele? Então, a gente sempre procurar se trabalhar para se abrir para olhar um pouquinho mais profundamente, né? Para a gente tirar proveito dessa relação e crescer, né? Se desenvolver. Sim, todas as relações a gente tem essa possibilidade, na verdade, não só com os animais, né? Todas as relações. Como nós somos médicos veterinários e estamos nos referindo aos animais não humanos, então o foco é com eles, mas é bom a gente lembrar disso, isso é com todas as relações. E com os animais não humanos, isso também é possível, né? Sim, e aí é interessante que tu trouxe que tem uma grande diferença, né? Com a relação com os animais, a gente costuma romantizar, né? E dizer, ele tem isso porque coitadinho, porque tal coisa. Quando é com o ser humano, a gente tende a culpar, né? O fulano é assim porque ele é assim, porque ele né, me prejudica. E a gente nunca olha para onde está a nossa responsabilidade, né? A gente tem essa dificuldade. Em geral, o ser humano tem essa dificuldade da autorresponsabilidade, de olhar para si. O que eu posso fazer para melhorar isso, né? Onde será que eu estou errando, pecando ou deixando de olhar? Está acontecendo isso no relacionamento, seja com o humano ou com o animal, né? Qual a minha responsabilidade diante desse problema, né? A gente joga para o outro muitas vezes. Às vezes, com o animal, como você falou, também acontece. Muitas vezes, nem tanto se comparado ao ser humano, como você falou, porque a gente romantiza muito mesmo os animais. Colocam eles num lugar, às vezes, de bem superior, né? É um anjo, né? E outras vezes de bebê. Então, tem muito isso também. Vamos para as outras perguntas aqui. Tem um ponto aqui que eu coloquei, que eu vejo muitas pessoas que têm um desejo incontrolável pela adoção. É até um dos pontos que eu acho bom a gente falar. E eu vejo que alguns sentimentos por essa postura incontrolável, né? De tipo, eu preciso fazer essa adoção, eu preciso resgatar, eu preciso trazer para casa. Eu vejo que é muito por um sentimento que a pessoa acha de injustiça. É injusto ele estar aqui, ele precisa de um lar, ele precisa de cuidados e também de pena. Que dó esse animal aqui, né? E acaba que você fica com aquele desejo incontrolável, um misto de sentimentos, né? E a pergunta que eu faço depois desse contexto assim quando você pegava animais na rua para adotar e tudo, qual era teu sentimento mais presente? Você lembra o teu sentimento assim mais presente? Tu conseguia na época identificar, porque hoje eu perguntando, né, depois já de todo o teu histórico, talvez fique mais fácil identificar. Mas na época tu conseguia identificar assim, esse sentimento que você tinha na hora de dizer, nossa, eu preciso adotar ele. Quando a gente conversou sobre isso, né, antes da live, vieram vários sentimentos, né? E aí eu pensei, é muita coisa, vou ter que, né, olhar com mais clareza como que eu me sentia no início, né? Porque, como eu falei no início da live, eu tenho essa relação com o animal desde criança, né? Era uma briga com o pai para levar mais animal para casa, enfim. Mas aí, analisando, eu entendi que mesmo desde a infância, o que sempre me moveu foi a compaixão. Sem romantização, porque também existe o ego, né? Eu fui crescendo e me sentia mais especial do que outras pessoas porque eu ajudava animais, então não dá para excluir, né? Nós somos humanos aqui, sem romantização. Mas a compaixão sempre me moveu. Eu sempre tive facilidade, Liz, desde criança, desde muito pequena, em me imaginar no lugar do animal e saber e conseguir sentir o quanto é horrível estar com fome. Eu sou uma pessoa esfomeada, como além da conta, então para mim a fome é uma coisa horrorosa, né? Eu tenho facilidade para imaginar o quanto isso é ruim. O frio, maus tratos, abandono, enfim, né? Então acho que em primeiro lugar, assim, de tudo, está a compaixão.
né? E aí depois outras questões que crescendo, especialmente depois da formação em visão sistêmica, eu fui entendendo que tinha outras coisas aí inconscientes que me moviam também. Mas esse sentimento de respeito, sabe? E aí é interessante a gente trazer que a diferença da compaixão e da pena, né? Na compaixão, eu vejo o animal como igual, eu vejo a força dele como um ser, né? Eu vejo a necessidade o direito que ele tem ao respeito, ao bem-estar e à vida tanto quanto eu tenho. E na pena, eu já vejo mais como um coitadinho, um pobrezinho, que injustiça, porque Deus é ruim. Eu também já tive nesse lugar, muito assim, né? Especialmente quando mais jovem, até de questionar a Deus, a vida, enfim, né? Então existe uma grande diferença, né? A pena nos coloca como superiores. O animal é um coitadinho, indefeso, frágil, que depende de nós. A gente esquece que, de novo, eles vieram muito antes e que eles nunca dependeram da gente. Nós é que trouxemos para o nosso convívio e bagunçamos tudo, né? Então, quando a gente tem compaixão, é diferente. A gente vê como igual e vê a grandeza. E isso não exclui, não deve excluir de forma nenhuma o nosso olhar para ajudar, mesmo que a gente entenda que o animal é forte, né? Eu vejo a força dele, que ele dá conta do destino dele. Isso não pode ser nunca uma desculpa para que a gente não olhe para eles e não faça o possível, né? Exatamente. Tem até, tô te interrompendo, porque o Gleidson, ele comentou aqui. Estamos aqui para evoluir os animais e, consequentemente, nos evoluir. Tipo, ajudar na evolução dos animais, né? E, consequentemente, nos evoluir. Aí ele nos parabenizou e falou, além de ter empatia, tem que haver a compaixão também, que é justamente a união das duas, pelo que eu entendi, que gera ação, né? A gente tá com empatia, compaixão e gera uma ação. Aí ele botou que empatia é maior que compaixão. Obrigada, Gleison, pela tua contribuição. É bem isso mesmo. Foi muito bom você fazer essa distinção, né, da pena e da compaixão. Realmente, quando, né, você explicou muito bem, falou muito bem. Quando a gente tem pena, a gente realmente coloca o animal como um coitado, que, enfim, é como se não tivesse força e nenhum amparo espiritual ali. Um amparo de Deus, enfim, uma força maior, o nome que, né, cada pessoa quiser dar. Então, é isso. Deixa eu continuar aqui para a gente aproveitar bem nosso tempo. Tu finalizou porque eu te interrompi, né, para poder falar sobre o que o Gleidson tinha Não, comentado. pode interromper bem tranquilo. Não, eu só concluí que eles têm uma força imensa. A gente vê tanto isso no trabalho com eles, né? A quanto eles são fortes espiritualmente, assim. E olhando, muitas vezes eu digo, a gente vê um gatinho, um cachorrinho, a gente não imagina a grandeza daquele ser, né? Da força para a vida. E, de novo, né? Eles têm muito a nos ensinar sobre isso. Tem. Quando a gente se permite se conectar com eles. Sim. Além, inclusive, muitas vezes das nossas projeções, porque é uma coisa que eu percebo às vezes quando a gente coloca o animal, por exemplo, no lugar de um bebê, mesmo olhando ele como se fosse um bebê. Será que a gente não está projetando nossa criança ali naquele bicho? Nossa criança que muitas vezes foi abandonada, machucada, e a gente quer fazer de tudo para cuidar daquele bichinho como se a gente estivesse cuidando da gente. É uma forma de ter esse cuidado externamente. Né? Sim. São reflexões aqui que eu tô colocando, gente, porque isso acontece, é possível, né, de acontecer com qualquer pessoa. E como a gente às vezes Bianca falou, essa criança como a Bianca falou, que muitas vezes acontece até de forma inconsciente, com o tempo, e às vezes nem com o tempo a gente percebe, né? Exato. E às vezes a gente se projeta a nossa criança no animal e às vezes também acontece algo ainda mais profundo, né? Que é projetar, às vezes, um filho que não se teve, um aborto. A gente vê muito isso no trabalho profundo, né? Com as constelações, comunicação intuitiva. Quantos animais estão nesse lugar de fragilidade porque, na verdade, não estão ocupando o lugar próprio deles, de animal, né? De outra espécie. É verdade. Isso é importante ser falado, que isso é algo que pode acontecer. Sim. Outra coisa aqui que eu coloquei no item 3. Essa tua postura de sempre estar ali se doando, cuidando excessivamente, né? Isso te gerou alguma doença? E se gerou... tu tem água aí, se quiser beber água? Olha o campo. Olha o campo. Para quem não sabe, ela falou doença, já acessei o campo e comecei a tossir. Sim, eu adoeci, né, nesse caminho. Tem um chazinho aqui, vou tomar um Ai, que bom. Pode beber um pouquinho, eu também trouxe água. Sim, eu adoeci, porque
E aí a formação recente, visão sistêmica que nós fizemos, né, Liz, eu concluí a minha no meio do ano passado, me fez entender melhor esse movimento de praticamente eu me vivia como uma super heroína, eu vivia numa ilusão como se eu nunca fosse adoecer, eu sempre fui muito saudável desde criança, então eu ficava naquela ilusão que estava tudo bem, tudo certo, trabalhar de domingo a domingo, desvalorizar o meu serviço, eu fiz muita coisa de graça, muita coisa abaixo do preço justo, mínimo, né? Uhum. Muito paguei para trabalhar do que recebi. Muito, assim, praticamente 100% durante, eu sou formada há 13 anos, durante no mínimo 10 anos, eu colocava o cuidado com a alimentação, exercício físico em segundo plano, né? Colocava lá na agenda, toda animada, amanhã eu vou pedalar, por exemplo. Muitas vezes, isso é um marco, assim, para mim, sabe? E aí chegava no outro dia, um animal precisava, eu desmarcava, pagava lá, arriscava a bicicleta, a caminhada, fosse o que fosse, e eu ia atender o animal. Não me arrependo, isso é a minha história, isso faz parte de quem eu sou, né? Isso me trouxe numa maturidade um pouquinho maior que eu tenho hoje. Não me arrependo de nenhuma vida que eu ajudei, que eu auxiliei de madrugada, gatinhos que eu pegava para castrar, que eu contei antes, né? 9 da noite até 2 da manhã, fazendo castrações a baixo custo, ficava esgotada. Sempre fui saudável, mas em uma situação ou outra eu lembro de ter pego muitas gripes no inverno, porque eu estava super me doando ao extremo, sem ter o retorno, sem ter a questão do equilíbrio, né, que a gente trabalha também tanto na visão sistêmica, a importância do equilíbrio de troca, né? Então eu me doava ao extremo naquela postura de tá tudo bem, tá tudo certo, é isso mesmo, eu sou veterinária, eu tenho tudo que o animal precisa, eu vou lá e vou resgatar assim, vou adotar assim, e aquela pessoa não vai cuidar melhor do que eu e vai ficar aqui em casa. E nisso chegou nos 20, nos 19 animais, né? Antes de eu tomar uma consciência, né? Antes de eu ter consciência do que eu estava fazendo comigo, né? Então, sim, isso me levou ao adoecimento. Eu descobri ano passado a endometriose quando cheguei no marco dos 20, e ali foi meu limite. Ali foi o choque que eu precisei, porque é aquela coisa, né? A gente aprende ou no amor ou na dor. No amor, né? Enquanto eu estava doando amor, recebendo amor dos meus pacientes, das pessoas que eu trabalhava, das famílias, enfim, e doando meu amor, eu não aprendi. Teve que ser na dor. Então, eu passei muita dor física, demorei para chegar no diagnóstico, né? E aí tive que chegar no marco de 20 animais, financeiro ficou uma bagunça, né? Para poder, peraí, né? Isso junto com a formação em visão sistêmica foi que fez eu olhar de uma outra forma, sem me arrepender dos animais que eu auxiliei, das famílias que eu auxiliei, mas passando a refletir, eu posso fazer isso de uma forma diferente, sem me matar, literalmente, né? Porque eu estava acabando com a minha saúde, assim, física e emocional. Uhum. É isso, uma das coisas que eu queria trazer também é essa questão dos limites que a gente se dá, né? Para auxiliar, sim, a gente tem que ajudar, sim, não tem, como você falou várias vezes, eu não me arrependo, é isso. Mas é a reflexão que fica, né? Assim, até que ponto a gente vai se prejudicar para estar auxiliando o outro. Você até comentou antes, quando a gente estava conversando antes da live, né? Que uma das coisas que você percebeu é que a ajuda pode vir de outras formas. Não precisa você chegar à exaustão, chegar a não cuidar de você. Você pode ajudar os animais de outras formas. Eu até comentei contigo que eu escuto de algumas pessoas dizendo assim, mas Liz, o serviço público não funciona, então essa campanha de castração não vai adiantar, vai continuar tendo muitos cachorros aí, gatos no meio da rua, então eu tenho que fazer alguma coisa. Se está no meu alcance auxiliar e trazer para casa, resgatar, eu vou fazer. E também, qual for a outra justificativa que as pessoas dão? A lotação das ONGs. As ONGs também estão lotadas, então eu realmente não tenho como não pegar aquele animal e trazer para minha casa. Daí, eu comentando isso contigo, você falou, né, da questão de sim, mas a gente pode ajudar de outra forma também, sem nos prejudicar ao ponto de nos falir financeiramente e falir nossa saúde. Exato. Né? Que seria o quê? Né? Você pode falar, assim, né? Que seria o quê, né? Tua reflexão, assim, que ficou. Eu acho que primeiro eu trouxe a palavra sentimento, uma palavra que eu tenho gostado muito de usar, assim, ela tem uma força muito grande para mim. A gente assentir, a gente dizer sim. Para quê? Para o fato de que a gente está num planeta em transição, de novo, não vou falar de religiosidade, mas de espiritualidade. A gente está num planeta, né? Que está numa transição, um planeta ainda onde tem as polaridades, né? O bom e o ruim, o difícil e o fácil, né? O sofrimento e a vida abundante.
Então, a gente dizer sim para isso, ao invés de ficar perdendo energia, né? E isso eu falo, assim, por experiência, o quanto eu já tive nesse lugar de julgar, de reclamar dos órgãos públicos, das pessoas que abandonam isso e aquilo. O quanto eu botei energia nisso e me desgastei, e deixei de colocar energia onde eu deveria, que é parar e pensar como eu posso ajudar. É com R$ 1 para comprar, sei lá, um pouquinho de ração para aquele cachorrinho que fica na esquina e que aquelas outras pessoas também dão água e eu dou um pouquinho de ração? É com R$ 100? É com um saco de ração por mês? Não importa, né? Não posso dar R$ 1, mas posso dar uma atenção para aquele animal, daqui a pouco colocar um papelãozinho para ele dormir um pouco melhor no frio. Enfim, tem formas, é possível, né? Então, acho que é interessante a gente também amadurecer esse olhar, em vez de colocar energia no julgamento, entender que a gente não vai salvar o mundo, a gente não vai mudar o mundo da noite para o dia. Que bom se fosse, se a gente pudesse consertar tudo, né, e ficar todo mundo feliz e bem. Mas na impossibilidade de fazer isso, né, porque somos humanos, a gente fazer o possível. É o que eu penso hoje, né, em relação à quantidade de animais que eu tenho. O possível que eu posso fazer hoje é dar conta deles, de mais nenhum, né? Então, cada um tem uma realidade e sabe, né, qual é o seu possível. Qual é o seu possível, exatamente. E você comentou também que pode chegar um ponto que você não vai conseguir expandir a tua ajuda se você ficar nesse ciclo vicioso de ficar sempre se sobrecarregando, aí cuida de alguns, aí se sobrecarrega, aí pega mais um. Então é um ciclo que eu vejo que praticamente não tem fim, que você fica querendo sempre, né, se colocar para fora, ajudar, e vai chegar um tempo que vai chegar um limite, né? Uma hora que você só vai ter possibilidade de ficar, por exemplo, com 50 animais. Não consigo ajudar mais do que 50 animais, por questão muitas vezes física, porque na minha casa só dá 50 animais. E aí essa reflexão foi até tua, que eu achei bem interessante a gente conversando antes da live, que aí você se limita a ajudar 50. Coisa que você poderia estar ajudando muito mais animais com diversas ONGs que existem aí no Brasil, na sua cidade, no mundo. Se você estivesse cuidando da sua saúde ao ponto de conseguir trabalhar mais, por exemplo, gerar mais, inclusive, dinheiro, para poder estar contribuindo de uma forma maior do que se limitando a um espaço assim, da sua casa, né? Prejudicando sua saúde física, financeira, enfim, às vezes da família, porque às vezes a gente fica limitado dentro de casa sem poder viajar, sem poder fazer, né, tipo, a confraternização com familiares mesmo, porque a gente tem aquela responsabilidade de que, não, eu não posso deixar meus animais aqui. Então fica um ciclo realmente bem difícil de sair se a gente não chegar nesse ponto de reflexão. É uma das perguntas que eu, inclusive, queria te fazer. Qual foi o momento que as pessoas usam muito o termo, né, virada de chave? Qual foi essa virada assim, de chave que chegou e você disse, cara, eu tenho que parar realmente e refletir sobre tudo que eu estou fazendo aqui em relação a essa questão de adoção dos animais? Qual foi esse momento, assim? Um momento crucial, assim, de tomada de consciência, de mudar o olhar para isso, foi a formação em visão sistêmica. Já logo no início, que a gente começou a turma aqui de Porto Alegre lá em 2019 para 2020 e concluímos final de 2022, né? Meio de 2022. Então, ali foi uma virada de chave porque eu pude acessar, tomar conhecimento de posturas inconscientes, de questões inconscientes ocultas do nosso inconsciente, mesmo que faziam eu atuar como super-herói, como salvadora, né, desse lugar. Então, cada um tem uma história, né? A minha história foi a questão com pai e mãe, que a gente trabalha muito nas constelações familiares, que é base para praticamente tudo na vida, né? Para tudo, eu diria. Então, muitos de nós, sem perceber, de forma inconsciente, temos alguma questão com pai e mãe, né? No meu caso, minha mãe se separou do pai, né? Resumidamente contando assim. Ela foi morar em outro endereço, eu era muito novinha, com 3 para 4 anos, assim. Eu não lembro, eu bloqueei, na verdade. Eu esqueci como eu reagi no momento, eu só tenho memórias de antes, de quando ela ainda estava em casa, casada com meu pai, e de depois, quando eu voltei a falar com ela. 2 anos da minha vida ficou meio que um bloqueio entre os quase 4 e 6, quando eu voltei a ver a minha mãe. Ficamos 2 anos afastadas, né? Ficou meio que um bloqueio e eu não consigo lembrar de perguntar por ela, por exemplo. Mas eu lembro de que me contavam histórias fantasiosas, assim, para que eu ficasse confortável, né? Então ali ficou uma ferida muito grande, emocional. Hoje nós temos uma relação maravilhosa, ela e minha mãe.
O pai já faleceu, mas o pai tinha questão com o alcoolismo, que também me afetou muito, né? Me trouxe traumas e questões, né? Relativos ao vício do álcool, enfim. Então, eu fui para a vida, e aí que é o X da questão que a visão sistêmica me trouxe essa consciência, né? Eu vou salvar animais para mostrar para o meu pai e para minha mãe como é amar. Caramba. Porque de forma inconsciente eu julgava que eles não me amavam da forma certa. E muita gente faz isso, muita gente cai. Como eu digo, cada um tem a sua história. Não teve separação de pais, morou junto toda a vida, teve os pais ali, legal. Mas em algum ponto da infância, juventude, enfim, internalizou. Meu pai e minha mãe não sabem criar, não fazem direito. Não é suficiente, não é assim que tinha que ser. E aí vai para a vida com uma postura arrogante, querendo ou não, essa palavra é forte, né? Mas é isso, né? É inconsciente. Eu vou salvar animais, eu vou encher minha casa de animais para mostrar como é amar. E como meu pai é cuidar de um outro ser. Como é cuidar. E às vezes é uma ilusão, porque às vezes tem situações, né, Liz, como eu comentei, que já vi muitas assim na minha cidade, enfim, de pessoas acumularem, a questão da acumulação crônica, né, que tem uma questão psicológica por trás até mais forte, até muitas vezes patológica, e acreditar que está fazendo um bem para um animal que às vezes viveria melhor na rua, apesar da vulnerabilidade, porque sim, todos nós somos vulneráveis a qualquer tipo de problema, acidente, maus tratos, enfim, violência, né? Tem animal que é mais feliz assim, desde que a pessoa colocasse comida e algum abrigo, do que confinado. Por exemplo, eu sei de situações de 40 gatos numa sala que mal pega sol. Eu tenho um dos gatos aqui, na verdade mais de um, que vieram de situações assim, sabe? Tipo nesse de uma sentido. prisão, né? Uma prisão da pessoa pegar e achar que está fazendo um bem para o animal e não está. Então, como é importante a gente olhar para o que nos move a fazer isso, né? Então, essa foi a minha primeira virada de chave. A segunda foi a endometriose, foi a doença mesmo que eu comentei. Foi chegar num extremo desconforto físico, financeiro, né? Porque a minha cirurgia precisou ser particular, de urgência, não tinha como esperar pelo SUS. Precisei pedir emprestado, e aí chegou o 20º animal, que foi a Olivia. E aí esse ponto foi muito sistêmico. Ela chegou com uma fratura, eu tinha doado ela, eu e meu marido resgatamos ela em 2021. Um ano e meio depois, no ano passado, ela voltou devolvida, porque a família realmente não tinha condição financeira de ajudar ela, ela tinha sido atropelada, uma fratura exatamente no mesmo local da minha cirurgia. E a Olivia já tinha me trazido num trabalho durante a formação, numa constelação, que ela representava na minha vida o limite. Mas ainda não foi suficiente lá na época. Aí eu doei a Olivia, depois eles quiseram devolver as filhotes, eu fui lá, busquei, porque eu doei ela com 2 filhotes, nós resgatamos ela esperando as bebês. Devolveram, eu trouxe, e ainda no movimento inconsciente ainda não era suficiente, né? Então precisou vir a doença, a cirurgia, as dívidas, a Olivia fraturada, aí precisei pedir emprestado para operar a Olivia, porque um colega, né, especialista que operou o quadril e tal, precisou colocar placa, pino, enfim. Então, essa situação extrema, né, junto com o conhecimento sistêmico que eu já tinha, que ainda não era suficiente, veio a dor. Nossa, né, da doença. Então foi um processo, né? Assim, foram várias pecinhas. Foi um processo. Então não foi uma coisa só, tipo, qual foi o momento? Não teve um momento, né? Não, foi uma união de processos que eu diria assim que começou forte lá no início de 2022, quando começou a ficar crônica a minha dor física, e eu ainda levei 6 meses para ter o diagnóstico, com muita dor extrema, assim, todo mês. E aí eu vim questionando desse tempo para cá, né, Liz? Na verdade, eu comecei a ter melhora física no mês passado, com um novo protocolo alimentar, suplementação e tudo mais. Eu tô com outra energia, né? Meses atrás eu não tinha força, assim, vários projetos parados na vida, enfim. Mas esse ponto foi importante, esse momento na minha vida, e hoje eu vou dizer sem romantização, que eu tô no momento de ser grata pela doença, de verdade, assim, sabe? Porque foi um momento meio de molho, onde eu pude refletir e olhar para muita coisa. E eu sempre me coloquei aberta, eu quero ver o que falta eu ver para me desenvolver, o que falta eu ver para me melhorar, para eu sair dessa situação horrorosa, que é um problema atrás do outro. É duro, é difícil, mas é transformador, né? E aí as respostas foram vindo, e uma das coisas que eu pensei foi em relação ao tema da nossa live, né? Vou parar de ajudar animal? Então, quer dizer que porque eu tomei consciência que a questão, a minha postura é por causa do pai e da mãe, da minha história, e pela visão sistêmica, as constelações, eu vejo que o animal não é frágilzinho assim como eu pensava, ele tem uma força, então eu vou parar de ajudar, e aquilo não ressoava comigo. Não, porque para mim faz sentido a gente ter essa postura de
de novo, dentro da nossa possibilidade, sempre olhar para o outro, não é só para animal, para o ser humano também, né? Então, teve um amadurecimento muito grande, inclusive financeiro, né? O olhar para o dinheiro mudou muito e eu sou muito grata por ter mudado. Porque hoje eu coloco como um dos primeiros pilares, assim, né? A gente fala muitas vezes sem pensar, a saúde vem em primeiro lugar. Gente, eu falo por experiência própria. Sem dinheiro não tem como ter saúde, porque se eu tivesse que esperar pelo SUS, eu não gosto nem de pensar como que eu estaria hoje. Com a dor que eu tinha, que eu cheguei a ponto de quase pedir morfina desesperadamente de tanta dor, a minha lesão estava extremamente enraizada perto do nervo ciático, Nossa. que é o nervo mais longo do corpo, para quem não sabe, né? A lesão não pôde ser retirada toda, porque ela estava muito infiltrada, tinha risco de eu não caminhar mais, então eu segui lidando com a dor, né? E aí a gente conversou, né, Liz, um pouquinho antes, que esses dias eu vi um post que eu até salvei, eu falei, eu quero falar sobre isso, falando sobre dinheiro, né? Que pode me interromper, tá? Se quiser trazer Tá alguma ótimo, eu tô reflexão. adorando, assim, que você tá indo bem no fluxo, você tá indo bem nos tópicos que a gente tinha combinado, tá ótimo. Que a gente tinha combinado. Aí eu vi uma figurinha e falei pro Patrick, meu marido, eu vou falar sobre isso aqui, porque isso aqui tá me incomodando. Que é bem famosa, várias pessoas já devem ter visto. Oi, Carol. Carol dando um oi ali. A figurinha diz assim, gente feliz tem pelo de animal na... Gente rica tem etiqueta de grife na roupa. Gente feliz tem pelo de animal. Então, assim, ó, por experiência própria, de novo, de cadeirinha, eu digo, a gente precisa quebrar essa crença, porque dá para ter os dois. E o ideal é que a gente tenha os dois. Dinheiro, a ponto de poder ter etiqueta de grife, não para ter etiqueta de grife necessariamente, mas para poder escolher. Esses dias eu converso muito com o Patrick também sobre essa questão da ostentação, eu vou dizer futilidades porque é o que eu sinto no momento, né? Esses dias uma moça que fala muito sobre merecimento, muito bacana o conteúdo dela, mostrando a bolsa de 16 mil reais que ela comprou da Louis Vuitton, né? Louis Vuitton, enfim. E aí eu fiquei questionando, gente, sim, a gente precisa, é importante desenvolver esse financeiro, e aí volto a dizer, para a gente poder ter o poder de compra de uma etiqueta de grife na roupa, de uma bolsa de 16 mil, mas alinhar isso com a nossa humanidade, inteligência, e de repente pagar 500 numa bolsa, os outros 15.500, colocar numa causa, e aí de fato, olha quanto animal poderia ajudar. Imagina, né? Fantasiando assim, se eu tivesse o dinheiro que essa moça comentou para comprar uma bolsa de 16 mil, quantos animais eu poderia ajudar? Será que eu não teria uma qualidade de vida muito maior? E esses animais também, ainda por cima, ajudariam uma ONG em vez dos meus 19 ou 20? Que incrível. Uhum. Então a coisa amplia de uma forma que fica imensurável, assim. Então hoje eu tenho essa mentalidade, né, de consertar primeiro a minha saúde, né? Mas, de novo, para consertar a saúde precisa do financeiro. Eu estou super gastando ainda em exames para acompanhamento, suplementação, é super caro, né? Então, assim, a gente precisa quebrar essa crença. O dinheiro é um dos primeiros pilares. Com fome, ninguém consegue pensar em propósito de vida, em passeio, namorar, curtir, bolar, empreender, né? Então, o dinheiro é básico para que a gente tenha o básico, né? Então, sim, a gente pode ter pelos de animais e etiqueta de grife, não pela etiqueta, mas pelo poder de auxílio, pelo poder de qualidade, né? De vida. De ter essa escolha de poder comprar ou não. De ter escolha, para ter dignidade para nós, para os animais, para as pessoas que a gente ama, né? Uhum. É isso mesmo. Adorei. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Não tem comentários. Tá. Eu acho que essa pergunta aqui é válida agora. Você vivia sempre na sensação de que o que você fazia era pouco, com essa questão de adoção? Sempre. Sempre. Tanto que não bastava eu estar com a minha casa lotada, cheia de animais, eu ainda dava desconto e eu trabalhava de graça e eu catava no Face. Eu lembro que teve situações assim, várias vezes, não foram poucas. Por exemplo, eu resgatava um animal e aí eu curava alguma doença que ele tinha, eu encaminhava para adoção ou ficava para mim, e aí eu ficava catando outro na rua para ajudar. Uma necessidade. Era uma necessidade. Mas me diz a pergunta de novo que me deu um branco agora. Ia falar alguma coisa? Não, era isso mesmo. Se você tinha a sensação de que sempre estava fazendo pouco. De que não era suficiente. Sim. Era como se a palavra era como se não fosse suficiente. Mais que você fazia era como se não fosse suficiente. Porque eu olhava mais para os que faltava ajudar, para os que estavam na rua, do que para os que eu tinha ajudado. Então é importante também, né, de novo, a gente lembrar que a gente não vai salvar, recuperar
né, o mundo, a realidade é essa que a gente vive, tentar olhar para o pouco que a gente pode fazer, às vezes é muito. Às vezes é um animal que tu, né, ajudou, curou uma doença ou deu um prato de alimento naquele dia, no outro dia talvez outra pessoa possa dar. Então faz toda a diferença, às vezes, o pouco que a gente pode fazer. Né? Isso, você falando isso, eu lembrei de uma vez que uma aluna minha, ela chegou e disse assim, nossa, eu fiquei compartilhando no grupo, né, dos alunos, olha, eu fiquei muito mal porque eu estava no exterior e um cachorro de rua veio me acompanhar e eu queria muito adotar ele, mas eu queria muito. E eu fui atrás de saber se tinha como eu embarcar com ele no avião, se tinha, assim, quais os documentos precisava para eu poder embarcar e trazer ele comigo de volta para o Brasil, né? De volta não, assim, vindo para o Brasil. Sim. E tal. Só que eu não consegui, ela foi compartilhar essa história. Só que eu não consegui, e isso me deixou arrasada. Aí ela já tinha voltado para o Brasil e disse, até hoje eu penso nele e tudo mais, e eu choro. Aí eu disse assim, olha, para acalmar teu coração, pensa que existe uma força maior que está olhando por ele, que tem outras pessoas que podem sim ter, inclusive a sua atitude de ajudá-lo, e faz uma oração, entrega a vida dele para a força maior. Eu acho assim que é a coisa maior que você poderia fazer nesse momento, já que foi assim, impossibilitado essa tua ajuda dessa adoção, né? Já que não ocorreu essa adoção. Então confia de que o melhor vai acontecer com ele, porque tem uma força maior guiando todas as vidas. Então, assim, eu não sei se isso, eu até te espero, eu não sei se isso vai acalmar teu coração, mas é uma forma que eu, pelo menos de forma particular, vejo quando eu não consigo ajudar. Eu digo, nossa, eu espero que Deus, essa força maior, olhe por esses seres. Exato. E que pessoas que consigam auxiliar, coisa que eu não estou conseguindo agora, auxiliem esses animais. E eu olho isso muito nessa questão, nessa reflexão, para que não caia no impulso, né? No impulso, porque, olha, se ela tivesse conseguido, realmente ela teria trazido o animal. Mas é isso, se a gente ficar fazendo isso com todos, isso acaba sendo um impulso muito grande, a gente para de olhar para a gente. Olha, né? Isso acontece não só com animais, mas às vezes as pessoas têm impulso de compras, vai no shopping, traz milhões de sacolas. Às vezes o impulso é por comida, come. Então, assim, impulsos de uma forma geral. Se a gente não parar para refletir, a gente acaba com a nossa saúde, como eu tô falando desde o começo aqui contigo, né, Bianca? A nossa saúde financeira, saúde física, vai, assim, acaba. Vai pro brejo mesmo, né? E o desequilíbrio vem, né? Porque tudo isso são anestesias de dores que muitas vezes a gente não quer olhar ou nem sabe o que tem. A gente tá tão desconectado, às vezes, de si, que nem sabe o que tem para curar dentro, né? Muitas vezes são coisas lá da infância, às vezes são coisas já da vida adulta. E a gente vai se anestesiando com comida. Eu sou uma que fiz muito isso, ainda faço, é algo bem difícil de eu trabalhar, questão do comer as emoções, né? Às vezes é compras em excesso, às vezes é animais em excesso. Então, são as anestesias, né? Que a gente vai tapando só com a peneira, como se diz. E tem vezes que a gente sim até suspeita, eu acho que eu tenho que me trabalhar. Só que, como você já falou algumas vezes, dói bastante. E, gente, eu sei que eu também procuro, né, ir nessa linha do autoconhecimento, e eu sei o tanto que dói, sim. Às vezes a gente tem que parar coisas que a gente está fazendo para poder se olhar, chorar ali um tempo, refletir, para depois voltar o nosso ritmo, né, de antes. E com um ritmo mais equilibrado, mais saudável do que antes, que estava bem adoecido, né? Exato. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu acho que agora a gente finaliza aqui com essa última, pelo menos em relação às perguntas, né? Porque a gente ainda tem 15 minutos aqui. Então, a última pergunta aqui, dessas que eu tinha catalogado, era o que mudou na tua vida, né? Depois que você percebeu esses limites, né? Então, assim, tipo, nossa, eu realmente agora, depois de todos esses processos, como você diz, foram várias etapas até chegar onde eu tô agora, nesse nível de consciência. Então, se você fosse, assim, né, fazer um paralelo, assim, uma comparação, eu antes e eu agora, o que você pontuaria, destacaria? Tá. Eu sinto que, assim, na minha essência, Liz, que na base que me moveu para resgatar animais, que eu comentei no início, né, que seria a compaixão, o respeito por eles, não mudou praticamente nada, né? O que mudou foi um amadurecimento.
né, que veio através do conhecimento, das experiências, né, vividas com esse movimento de trabalhar dessa forma, né, sem equilíbrio de troca, e doando demais, enfim, né, as adoções, trabalho, enfim, né. Então, assim, o amadurecimento que veio, né, a partir dessa minha postura e do adoecimento, né, é o que mudou totalmente, assim, depois da visão sistêmica, né, depois que eu passei a olhar com consciência para isso. Mas a minha essência, né, de continuar, tanto que hoje eu penso, né, que justamente o que a gente falou a respeito da pergunta anterior, buscar o equilíbrio, saúde física, emocional, desde a base mais básica, sono, alimentação, exercício físico, né, para poder ter energia para cuidado, né, financeiro, o autocuidado, né. Então, continuar ajudando, né, porque a essência não mudou, mas de uma forma equilibrada, dentro das minhas possibilidades, né, dentro do que é possível, e aí estando em equilíbrio, estando em dia com o nosso autoconhecimento, nosso autocuidado, a gente pode ajudar muito mais, né. Então, acho que essa foi a grande virada de chave, como se diz. Uhum. Essa questão do equilíbrio mesmo, né? Se vê de uma forma até maior. Você se vê de uma forma maior, né? Assim Sim. Consegue, inclusive, vislumbrar esse equilíbrio. Eu acredito que é isso. Né? A gente se vê de uma forma mais ampla, né? O que podia mudar, o que ainda tem para mudar, a gente começa a ver mais profundamente, né? E aquilo tem que ter coragem, porque realmente não é fácil, né? Quando eu escutava essa história, porque autoconhecimento dói e tal, já, que dói, mas como assim? Por quê? Deve ser tribom, autoconhecimento, maravilhoso, né? Gente, não é bem assim. Mas quando a gente se permite, né, entender os nossos processos, o que nos leva a agir assim ou assado na vida, é transformador. E dói, me veio aqui a palavra mudança. Dói porque toda mudança ela é desafiadora, porque a gente antes estava acostumado a viver de uma forma. E quando a gente vem a refletir, toda reflexão pode gerar uma mudança mesmo. E toda mudança é difícil, assim, na grande maioria das vezes, porque vai tirar a gente da zona de conforto, vai tirar a gente do que a gente já acreditava, do que a gente já estava acostumado a fazer, enfim, né? Sim, exato. A famosa zona de conforto que é bem difícil sair. Eu ia falar alguma coisa, a gente estava comentando aí da... Ai, me fugiu aqui que eu ia comentar. Não tô lembrando. Deixa eu ver aqui quem tá presente. Se vocês quiserem fazer a Carol, a Paola. Uma coisa que a gente comentou. Oi? Desculpa. Uma coisa que a gente comentou mais cedo. As pessoas que estavam aqui online. Certo. Uma coisa que a gente comentou mais cedo, que é importante a gente trazer a questão do julgamento, né, em relação às pessoas que abandonam animais. Isso existe em mim ainda, isso é totalmente humano, a gente sempre vai estar presente o julgamento, né. Ainda me enfurece muito. Eu postei esses dias ali um Reels de um videozinho de alguém que estava numa estrada e tinha um rato, surgiu do nada do motor do carro, essa pessoa ligou o limpa-brisa ali, para-brisa, enfim, o limpador do para-brisa, e o rato foi arremessado longe. Que falta de sensibilidade. Então, nessas horas, vem o julgamento, né? Inevitavelmente, assim, como que o ser humano em pleno século XXI, que foi que eu coloquei ali, é capaz ainda de ter uma atitude dessa, né? Se fosse um bebê, se fosse um gato, se fosse um cachorrinho de raça, não faria, possivelmente, né? Então, perdi a linha do raciocínio, o que eu ia dizer? A questão do julgamento. Que eu lembrei que a gente falou mais cedo, que eu já me deparei com situações onde eu entendi, foi um grande aprendizado, que o abandono foi a melhor coisa que aquela família poderia ter feito para aquele animal. Porque a gente tem que também ter um olhar mais humano para a nossa espécie. Né? Muitas vezes não é maldade. Muitas vezes é necessidade. É o que dava conta. Muitas vezes a pessoa não tem alimento para o filho em casa. E o máximo que ele pode fazer, como eu contei de uma situação que eu lembrei, que me marcou, né? Que eu estava indo fazer um atendimento domiciliar e eu errei a rua. E era um endereço que eu ia muito seguidamente. E eu pensei, como que eu errei a rua? Aí não foi por acaso, né? Eu não acredito em acaso. E tinha uma caixinha com 3 gatinhos, de uns 2 mesinhos, 1 mesinho e meio, assim, abandonados. Eu fiquei com muita raiva na hora da pessoa que fez aquilo, né? Eu estive muito nesse lugar de julgamento. Depois eu consegui doar os 3 muito bem doados. Um foi para uma colega veterinária, o outro foi para uma cliente que eu já conhecia e que sabia que cuidava muito bem. O outro ficou comigo por um tempo, depois foi doado.
Então, possivelmente, esses animais tiveram uma vida muito melhor do que se tivessem ficado num lugar onde as pessoas não podiam cuidar deles, né? Então, nem sempre é maldade. Maldade é maltratar, é fazer, né, horrores que fazem, mas nem sempre o abandono é maldade. Às vezes é falta de consciência, às vezes até aquela pessoa poderia fazer algo, mas não tem a consciência de que o pouco que ela poderia fazer já seria suficiente para o animal. Então, é o máximo que ela dá conta, né? Então, a gente tem Às vezes ela não está dando conta nem dela, imagina de olhar outro bicho ali e ajudar ele de alguma forma. Exato. Então, essa questão do julgamento, já tive algumas comunicações animais, onde teve uma que eu lembrei agora que foi forte, que a tutora achava, até essa questão de projeção, né? A tutora achava que o cachorrinho estava muito mal, tinha o trauma do abandono dentro dele, sabe? Por ele ter sido abandonado assim, ela tem encontrado ele na rua. Aí ela diz, Alice, faz uma das perguntas se ele ainda sente porque ela deduziu que ele sentia o abandono, né? Se ele ainda sente muito essa sensação de abandono, se ele tá mal com isso por ter sido abandonado. Faz essa pergunta para ele que eu queria saber se ele ainda se sente assim, abandonado. Aí a resposta dele foi: não, eu não me sinto mal. Eu achei foi bom ele ter feito isso comigo. Disse que tinha sido um homem que tinha abandonado assim ele, né? Eu achei bom ele ter feito isso comigo, porque foi dessa forma que eu conheci você. Olha que lindo! Eles trazem cada resposta que é incrível. Que coisa linda. Então, é isso, eles olham... a gente diz que os animais são muito sábios nesse sentido. Eles olham por ângulos que muitas vezes a gente não consegue ver porque a gente está preso no julgamento, que é o que a gente está falando agora. Está preso numa projeção. Porque eu que achava que eu fui abandonada, porque se eu fosse abandonada, eu ia ficar muito mal. Então, eu acho que todos os animais abandonados, eles ficam muito mal também, né? Então, isso acaba sendo uma projeção da gente. E quando a gente faz as comunicações, como esse exemplo que eu dei, a gente se surpreende. Como assim? A doutora ficou, assim, bem encantada com a resposta, né? Eu já tive algumas experiências também, assim, mas do animal não trazer absolutamente nada. E a pessoa depois perguntar, mas por que ele não chegou a falar do abandono, da outra família que não cuidou dele, né? E aí, em alguma situação ou outra, eu voltei a perguntar para o animal, né, se tinha alguma questão ainda sobre isso. E a resposta sempre era ou nada, ou não, não tem nada, tá tudo bem. Ou algo semelhante com o que tu trouxeste, né? Porque o animal, além de não ter julgamento, eles têm uma postura muito objetiva, né? Até meio estoica, assim, né? Para quem já li um pouquinho sobre o estoicismo, que é essa postura de fazer o que eu posso, o que é possível e o que traga mais equilíbrio e paz com o que eu tenho, né? Então, para que eu vou ficar pensando lá em quem me abandonou e julgando? Então, essa postura do animal, né? Não, foi bom porque eu encontrei, né, a nova família. Então, de novo, a gente tem muito a aprender com eles nessa postura madura, né? Sem julgamento. É isso. Eu tô vendo aqui o que a Paola colocou. Ela disse assim, quem maltrata às vezes sofre mais do que o próprio animal que está maltratando. Muito no sentido de que a gente dá o que a gente tem, né? Então, não que isso justifique, ela complementa, não que isso justifique o mal que ela tá fazendo, mas nos faz entender o outro lado, exatamente o que a gente falou muito aqui de empatia, né? Do não julgamento que a gente tá trazendo agora. Então, assim, imagina uma pessoa que bate num bicho, que maltrata, que chega a matar muitas vezes um animal. Ele tá morto por dentro, ele tá acabado por dentro. Enfim, você é uma pessoa que não tá bem, né? Às vezes pode estar até patologicamente, assim, muito mal mentalmente. Então, sim, isso acontece. A história sempre tem dois lados, né? Sempre tem de novo, ao invés de a gente perder energia julgando um lado que a gente não conhece, vamos colocar energia fazendo algo que a gente possa. Por aqueles seres, ou por aqueles seres, né? Exatamente. Ó, a gente tem 5 minutinhos. Quem quiser comentar aqui mais algo, falar, compartilhar, a gente pode puxar ainda um tempinho. Porque as perguntas que eu tinha colocado aqui, a gente finalizou muito bem. Foi lindo, vai ficar gravado, né? Eu acho ali. Ai, vai ficar assim, eu espero conseguir fazer aquele compartilhamento, né? Que você me falou. Que aí dessa forma, dá para compartilhar tanto no meu, como no teu também. Isso. Depois a gente vai alinhar mais pelo menos 2 lives, eu acho, né? Sobre vegetarianismo e sobre comunicação intuitiva. A gente ficou conversando muito sobre isso e tem pano para manga aí, né?
Tem muita coisa, né? Tipo, a gente aqui, a Sim. gente já foi lembrando de algumas comunicações. Imagina se a gente focar uma live de comunicação. Tem muitos relatos legais, muitas É. experiências, né? De comunicação. É um trabalho que surpreende muito a gente, né, Liz? Acho que para ti, tanto quanto para mim, assim, por mais que a gente já tenha uma estradinha aí, eu tô desde 2020, né? Não sei exatamente quando começaste, assim. É pouco tempo pensando na vida, né? Mas já tem tanta experiência nesse curto período, assim, que a gente aprende. E, ao mesmo tempo, a gente sempre, eu, pelo menos, vou falar por mim, sempre me surpreendo com a profundidade do que eles trazem, né, na comunicação intuitiva. É um A trabalho que Paula, eu acho que não tem como enjoar, como cansar, porque é incrível, assim. é porque não tem rotina, né? É Não, sempre uma comunicação diferente da outra. sempre. A Paula perguntou aqui uma opinião, né? Ela disse assim: vocês sentem que pessoas que querem muito ajudar são as que mais precisam de ajuda? Nesse caso de ajudar, são ajudar os animais, Paula? Deve ser, né? Pelo contexto da live. Uhum, O que você quer uhum. comentar, Bianca, sobre o que ela perguntou? Vocês sentem que pessoas que querem Eu muito acho que, ajudar são as que eu mais acho que não existe precisam? regra. Eu Oi? acho que não necessariamente. Hum. Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a pessoa começa a se tornar um ajudante, ir para essa postura de ajudante. No meu caso, foi na infância. Muitas vezes por algo inconsciente, mas não necessariamente ela vai continuar sendo um ajudante porque precisa de ajuda, né? No meu caso, assim, eu fui me trabalhando, né? Como a gente foi trazendo, conversando durante a live. E hoje eu sinto que faz parte de mim a questão de olhar para o outro, né? E fazer o possível para tornar um pouco melhor aquilo que chegar para mim, que estiver ao meu redor, né? Não é sair salvando todo mundo, não mais, nessa postura, né? Respeitando o meu limite, meu autocuidado, o meu possível, né? Uhum. Mas acho que não necessariamente. Eu acho que muitas pessoas estão bem, né? Enfim, olham para as questões, se cuidam, mas têm a postura de ajudar. Mas acho que também existe muito, sim, da pessoa precisar de ajuda e é coisa da anestesia. Eu preciso de ajuda, eu não estou bem. Eu estou, por exemplo, eu sofro de depressão. Ao invés de olhar, né, fazer o trabalho difícil de olhar para dentro, autoconhecimento, né, cuidar da raiz do problema e não só ficar medicando, anestesiando ali, né, tratando só o sintoma, eu vou me anestesiar, salvando animais, por exemplo, salvando pessoas, ajudando uma ONG, comendo muito, comprando muito, É a né? questão da compulsão e dos excessos. Então, eu vejo muito nisso. Assim, qual o termômetro? Aquela pessoa ajuda demais. Vamos lá, duas pessoas. As duas ajudam muito. Uhum. Será que quem está precisando assim mais nesse sentido de olhar para dentro é aquela que vai dizer, cara, eu estou ajudando muito, mas eu estou destruída. Então, é Uhum. essa. Exato, É essa. exatamente. Perfeito. É. É essa que realmente está precisando Uhum. de mais ajuda assim, né, interna. E ela É. está tentando ajudar fora, mas na verdade ela também está precisando de ajuda. É mais nesse sentido. Eu vou até ler a pergunta dela de novo. Vocês sentem que E pessoas muitas que não. querem muito ajudar são as que mais precisam? Eu acho que a Bianca respondeu bem. Não necessariamente. Tem cada caso é de um jeito. O termômetro justamente é isso. Como é que tá a saúde dessa pessoa que está ajudando muito? Uhum. Eu acho que é muito isso. E a maioria não admite, né, Liz? Eu tive muito nesse lugar também. Nossa, não, tá tudo bem. Eu tô ótima. Muitas pessoas não admitem o quanto estão destruídas por dentro e por fora, né? De novo, no financeiro, na saúde, na alimentação e tudo, mas Uhum. não admitem. Então, né? Mas a gente percebe, né? A pessoa demonstra, né? Muitas vezes a gente consegue identificar, né? O que move a pessoa a ajudar e ajudar porque realmente está tudo bem na vida dela e ela quer ajudar, ou Sim, para se anestesiar, né? exatamente. O que está movendo, né, essa Uhum. pessoa? Eu acho que isso que é bem importante, essa reflexão, né, do que está te Uhum. motivando, que vai te dar resposta. O que está me Sim. motivando? Fazer essa pergunta assim vai nos dar respostas muito importantes. Para a Uhum. gente saber se está indo no excesso, se não está, né? E essa É. ajuda pode ser, como a gente falou outras vezes aqui, para animais sim, mas pode ser para qualquer outro, assim, pessoas mesmo. Uhum. Que é Uhum. aquela pessoa que ajuda todo mundo da família, né? Menos ela. Eu sei que eu posso contar Sim. com o fulaninho, que ele sempre está disponível. Então, assim, né? É. Eu tenho uma experiência bem legal para quem às vezes se questiona, por exemplo, essa moça do aeroporto que comentou, né? Não sei se ela vai assistir, enfim. Mas eu lembrei de uma situação de um cachorro, se tiver que fechar a live, tu me avisa, pode me cortar. Ah, tá. É, Bom. que ele foi abandonado, ele foi encontrado depois de ser abandonado filhote. Aí a família que encontrou e adotou abandonou.
Ele latia desesperadamente, eu levei algumas semanas para perceber que ele latia muito porque ele ficou num canil sozinho, a família foi embora. A cada 3, 4 dias alguém vinha jogar uma ração horrível e ele ficou ali. E aí eu meio que briguei com o vizinho na época para deixar ele solto. Eu castrei, dei a vacina da raiva, não adotei. Muitas pessoas nessa situação ficariam se culpando, né? Nossa, mas eu tenho que trazer para minha casa, porque ele está em risco na rua, ele corria nas motos e tal. Tentando resumir a situação, assim. Ele acabou sendo meio que adotado, mais ou menos, por uma pessoa que não mora aqui na minha rua, mas que vinha de vez em quando. Ele super ficou amigo, né, dessa pessoa. E aí a pessoa não pôde adotar de fato, colocar no pátio, enfim. E eu continuei firme ali, não posso pegar, um cachorro bem grandão, a gente chama ele de panda, né? E ele acabou sendo adotado por uma família maravilhosa, que são amigos próximos nossos aqui, vizinhos, e não poderia ter tido adoção melhor para o panda. Então, às vezes, né, não é possível, o nosso não possível de ajudar naquele momento, de fazer o que a gente considera que seria o ideal, é porque vai vir algo melhor para aquele animal. Nem sempre, a gente sabe de novo, né? A gente está num planeta aqui onde existe de tudo, ainda tem muita dor. Mas muitas vezes, né, ainda vai vir algo bem melhor para aquele animal. Então, esse Que foi um dos melhor exemplos que aconteça, eu tive. né? Assim, entregar na mão de Deus, fazer uma oração Sim, e emanar o seu melhor ali, né? Que se o que você sim. pode dar naquele momento é tua emanação de amor, oração, é muito Uhum. válido Sim. também, né? E se quando o animal não chega no ideal que a gente considera, né, digamos que ele não tivesse tido essa adoção, é importante a gente trabalhar o que eu trabalharei em mim. Puxa, eu fiz o meu melhor, eu fiz o que eu pude, o que foi possível. Eu dei comida quando podia, eu fiz a castração, eu dei uma vacina, né? Uhum. Então, se tivesse acontecido algo ruim com ele, também ter essa consciência, não ficar se martirizando, né? Lembrar que a gente é humano e não tem como consertar tudo, né? Salvar tudo. Exatamente. Senão a gente se coloca num papel, muitas vezes, até melhor do que de Deus, assim, tipo, Uhum. né? Tipo, Exato. eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer, Deus não vai fazer. Tipo, ó, eu tenho que Uhum. salvar. Isso é bem Sim. delicado, né? A gente está tocando nesses pontos aqui, porque, enfim, o tema é esse. Vocês sabem também da nossa abordagem, né? Que é sistêmica, é olhar de um ângulo mais amplo, assim, né? De um olhar Uhum. mais amplo. Então, a gente traz esse convite. É um convite, tá? Para vocês, uma sementinha que a gente está plantando aqui. Então, é isso. A gente já finalizou. Já são 8h05. Ah, alguém comentou Uhum. aqui. Deixa eu ver quem foi. Ah, foi a Paola. Tem animais que vivem bem nas ruas também. Aqui no meu bairro tem um cão comunitário. Ele é feliz, ai que lindo! Ele é feliz vivendo na rua. As pessoas alimentam, levam ele para tosar quando precisa, fazem vaquinha no veterinário e ele vive feliz por ali. Ai que lindo! Perfeito. Adorei esse nome, cão Perfeito. comunitário. É Muito mais isso, gente. feliz que muitos que ficam esquecidos no canil, muitas vezes, ou numa casa fechada enquanto os tutores trabalham no nosso dia sozinho, né? Ansioso, deprimido, enfim. Então, às vezes, muitas vezes, são muito mais felizes do que animais domiciliados, inclusive. É verdade, né? Você até comentou que às vezes a pessoa. Isso é uma crença que muitas vezes as pessoas falam que. Eu vejo muito isso em gatos. Uhum. As pessoas querem controlar, às vezes, até a adoção do gato, acredita? Uhum. Eu resgatei. Aí uma pessoa diz, eu quero adotar esse gato. Aí a pessoa, não, vou fazer uma entrevista com você. Primeiro, eu quero saber se Uhum. todas as janelas são teladas. Aí eu, gente, o que é isso? Que loucura! E se o animal, ele quiser... Que loucura, assim, gente, né? Com todo respeito, né? Uhum. Mas, assim, eu fico pensando, meu Deus, que excesso de controle. E se aquela Uhum. pessoa, se aquele gato, ele quiser ser semi-domiciliado, um exemplo, Uhum. ele não vai ter essa possibilidade. Ele tem que viver telado, ele não vai poder, né? Uhum. Enfim, isso às vezes acontece. É só Uhum. um comentário que eu queria colocar aqui. Esse excesso de controle, muitas vezes, que as pessoas têm, de que não, Uhum. gato precisa estar confinado dentro de um apartamento ou dentro de uma casa e não pode sair, porque esse é o Uhum. melhor para ele, ponto. O que eu quero trazer Sim, nunca aqui pensei. é esse determinismo, sabe? Esse ponto que as pessoas colocam. Ele precisa Uhum. estar dentro de um local fechado e telado, porque esse é o melhor Uhum. para ele, ponto. Será? É essa o questionamento que eu Uhum. trago, que é o que a gente Uhum. vê das particularidades de cada ser quando a gente faz as comunicações animais. Não é Uhum. porque é bom para um, sim, para alguns pode ser o melhor dos mundos e a melhor das vidas ficar dentro de um apartamento telado. Mas para outros não.
para outros não. E olhar essa particularidade é importante, né? Com certeza. E aí dá assunto para uma outra live, né, Liz? Mas eu já tive várias experiências assim nesse tempo trabalhando com comunicação e visão sistêmica. E eu vou citar duas muito fortes nesse sentido, que é que eu digo que daria uma outra live de uma hora, né? Uma situação foi uma raridade, um animal me dizendo, um gatinho que morava em apartamento, que tudo bem por ele, que ele tinha um pouco de medo até de sair no corredor e que ele não fazia questão de sair na rua. Foi um caso raro, porque a maioria me trazia que tinha necessidade e implorava praticamente para poder expressar sua natureza, para poder um dia na vida subir numa árvore, um dia na vida subir no telhado, um dia na vida sentir o vento, o cheiro da chuva que a gente gosta tanto e coloca os animais numa postura quase de bichinho de pelúcia, como se eles não tivessem essas vontades, necessidades instintivas até, né? Não é nem por pensar que nem o ser humano, eu penso que eu gostaria de fazer um passeio em lugar tal. O animal é instintivo, como nós também temos essa parte instintiva, né, de expressar a nossa natureza. E aí, só para fechar, teve uma outra situação muito forte, onde o animal me trouxe com clareza, durante a consulta, já ali, foi uma comunicação meio que imediata durante a consulta, ele estava com uma questão de sinal de doença renal e me trouxe o seguinte: eu decido morrer, porque faz tempo que eu estou sinalizando para eles que eu preciso sair na rua, que eles mudaram de endereço, e ele passou a ter vida confinada, e antes ele tinha acesso à rua. E faz tempo que eu estou sinalizando, eles não me permitem, então eu prefiro morrer do que ficar nessa condição. E ele ficava sempre na janela, esse gatinho, olhando para a rua. E ele morreu de insuficiência renal. Então tem os extremos, né? Então é importante a gente pensar o que será que o meu animal, meu, que eles não são meus, né? O que será que esse animal que vive comigo gostaria? Será que não é possível eu dar um pouquinho mais de liberdade? Porque às vezes a gente sabe que é complicado, né? Bairros muito movimentados, enfim. Mas às vezes é possível dar um pouquinho mais de liberdade e as pessoas não dão. Então fica aí essa na questão do autoconhecimento, controle, desenvolvimento, né? Porque eu vejo também muitas pessoas que ficam com medo de fazer a comunicação animal. Ah, não, eu não quero fazer, que eu tenho medo do que ele vai dizer. Porque o que ele disser pode ser que te motive, ou que faça com que você tenha que fazer mudanças, o que a gente disse que muitas vezes a gente não quer, né? Fazer mudanças. Aqui a Paula falou de novo aqui, verdade, meu cachorro não fazia xixi quando chovia porque eu tinha pavor de ele se molhar. Olha isso. Hoje deixo ele ser cachorro e ele faz questão de ir na chuva fazer xixi. Ai, que lindo, Paula. Eles adoram chuva, assim como muitos de nós gostamos, alguns de nós não gostam, mas, enfim, eles têm as mesmas vontades, necessidades e como eu digo, instintivas mesmo, né? Coisa boa, cheiro de chuva, coisa boa sentir, né? A chuva no rosto, assim. A não ser que seja um temporário, o animal também gosta dessas coisas. Quando a gente permite escutar eles, né? Realmente escutá-los, ai, é muito lindo. E não escutar e dizer assim, ah, eu sei o que é que meu animal quer. Será mesmo? Será que não é só uma projeção da tua vontade, do que você gostaria que ele fizesse, que ele falasse, enfim, que ele se comportasse, né? É difícil, gente. Esse papo aqui não é fácil, não. Não é à toa que entrou muita gente e agora só tem 5. Porque realmente não é um papo fácil. E parabéns quem ficou até o fim. Paola, muito obrigada pela tua participação, pelos comentários. Obrigada, Paola. Muito obrigada mesmo. Então agora realmente a gente finaliza aqui, vai ficar gravado. E vamos combinar as próximas, viu, Bianca? Vamos sim. Liz, muito obrigada. Obrigada para quem participou, né? Interagiu com a gente, ficou até o fim. E mais uma vez, obrigada pelo convite, adorei. E estou aberta para as próximas. Muito obrigada. Até a próxima, gente.